2026 começou e você só vai conseguir bater as suas metas se você fazer essas duas coisas. Primeira, saber como, né? Como você vai conseguir bater a meta, ter uma clareza de como chegar até lá. Eu acho que nada mais frustrante do que você ter uma meta e no meio do caminho não saber como fazer aquilo, sabe? Não saber, não ter clareza de como chegar até lá. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, eliminando todas as distrações, dizendo não. Simplesmente dizer não. Eu acho que esse ano, 2026, vai ser o ano que eu mais vou dizer não. Eu evitaria algumas dores de cabeça em 2025 se eu tivesse dito mais não. E eu sei que, por incrível que pareça, é uma palavra tão curta, tão simples de se dizer, mas muita gente tem dificuldade. Então, diga não a todas as distrações, tudo aquilo que tira você do foco das suas metas de 2026. O saber como está muito ligado a ter a clareza, então ter ali uma linha traçada, um plano traçado de como você vai fazer para chegar naquele ponto final, naquela meta. Então eu acho que essa clareza é tão importante quanto a meta final. Provavelmente em 2025 você teve essa dificuldade de ter uma meta em mente, mas não saber como bater essa meta, não saber qual caminho traçar para conseguir chegar naquele objetivo final. Isso é muito assim, muito recorrente, muito mais do que a gente imagina. E eu acho que organização e clareza é o que traz a realidade, essa meta, esse objetivo final. Por exemplo, a gente fez, eu e minha esposa, a gente fez algumas metas já para esse ano 2026, tanto como casal como também pessoais. E a gente, além de colocar as metas, a gente colocou ali o que a gente poderia fazer no dia a dia. Então, quais as tarefas diárias que a gente poderia fazer para chegar nessa meta final. Um exemplo, uma das áreas foi saúde física. Então, a gente pôde colocar ali, eu, por exemplo, coloquei treinar X vezes por semana, no mínimo, seguir a dieta e ingerir uma certa quantidade de água. Pronto. Isso aqui é a clareza que eu tenho de que é uma certeza de que se eu seguir isso, essa trilha, eu vou ter uma saúde física muito melhor do que eu tive em 2025, apesar que eu me cuidei bastante, mas quando você tem algo metrificado, você tem como entender aonde você está errando ali e conseguir corrigir. Então, quando você mensura algo, você tem esse ponto de partida e essa base de análise também. Eliminar distrações. Quantas vezes nesse ano de 2025 você, tipo assim, tava no caminho, tava no foco, início do ano tava no foco, mas em certo período você falou assim, poxa, o que eu tô fazendo? Provavelmente também por conta de várias distrações que você teve, por falta de alguns nãos que você poderia também ter dado. Então eu acho que dizer não a tudo que vai tirar você daquele foco ali, eu acho que é a melhor forma de você conseguir se manter naquela linha, se manter dentro daquele propósito, enfim, daquilo que você está em busca. Bom, a gente sabe que facilmente a gente se distrai por qualquer coisa e geralmente as distrações elas vão vir de forma bem pequena, de forma bem inofensiva, e o que eu percebi foi o seguinte, que elas vêm de uma forma pequena e aí no dia a dia parece algo pequeno e tal, de boa, mas isso reflete na semana, no mês, no ano, e você percebe que você chegou ao final do ano e você não conseguiu bater aquela meta. E se você parar para analisar, voltar no tempo um pouco, provavelmente começou com uma distração pequena também, que te tirou daquele foco. Então hoje, para a gente conseguir eliminar de vez assim a maioria das distrações, pelo menos, eu já consegui fazer alguns ajustes, colocar alguns limites ali que já elimina de cara algumas distrações. Por exemplo, notificação de celular, eu não tenho, eu só tenho da minha esposa aqui a notificação. Então, WhatsApp, Instagram, tirei totalmente. Outra coisa também que eu passei a adotar nesses últimos dias de 2025 foi não mexer no celular na primeira hora do meu dia. Então, acordei, desliguei o despertador, tomo um banho, vou fazer alguma leitura. E o que eu percebi? Que quanto menos eu uso o celular nas primeiras horas do meu dia,
o restante do meu dia, as tarefas ao longo do dia ficam mais tranquilas. Eu não tenho mais não tenho tanta vontade de continuar mexendo como eu tenho quando eu inicio o meu dia mexendo no celular. Então, uma dica é: tire as notificações, deixe só as notificações enfim, de pessoas mais importantes, algo mais urgente, de trabalho, um grupo de trabalho, enfim, algo assim. E se você fazer isso, você vai me agradecer muito. Não use o celular na primeira hora do dia. A gente sabe que cada um tem uma rotina, mas se for possível para você, faça o teste. Você vai ver que é uma diferença enorme. Você começou o seu dia lendo algo ali físico ou fazendo qualquer outra coisa que não seja uma tela, rolando uma tela. Cara, faz uma diferença enorme. Eu percebi isso assim, apenas alguns dias já fazendo isso, faz uma diferença enorme. Bom, aqui eu estou abordando apenas duas coisas que a gente pode fazer das várias outras, que é saber como ter a clareza de como chegar nessa meta, e a segunda é eliminar as distrações dizendo não. Então imagina aí, se você tivesse feito essas duas coisas no início do ano de 2025, você teria batido algumas metas que você não bateu? Eu acredito que sim, que é bem provável que sim. Então eu acho que isso, você fazendo o básico bem feito, né, que é eliminando as distrações, né, dizendo não ali para tudo que vai tirar você do foco e ter clareza, saber como chegar lá, eu acho que tipo assim, deixa essa caminhada muito mais, eu não vou dizer muito mais fácil, mas um pouco mais tranquila, sabe? Você vai ter muito menos dor de cabeça do que se você não sabe como e se você não diz não para as distrações. Bom, no ponto ter clareza, saber como, eu acho que o que facilita muito, principalmente para pessoas que são mais visuais, né, que precisa de algo mais desenhado para ter uma clareza ainda melhor das coisas, eu sou assim, é você ter isso por escrito, seja papel, no quadro, enfim, ou no computador. Eu particularmente uso o Notion, então para mim facilita muito. Eu posso até mostrar para vocês aqui em outro vídeo como que eu organizei minhas metas anuais ali, como eu coloquei ali essa clareza de como chegar lá, essa metrificação, porque eu consigo ao longo do mês, ao longo do ano, parar e ver aonde eu estou errando, o que eu preciso fazer mais, quais os lugares ali, os pontos que eu preciso tomar mais cuidado, quais os pontos que eu estou seguindo de uma forma mais tranquila, enfim, sem muita dificuldade. Então, essa metrificação, essa forma de você mensurar visualmente ali, é algo que ajuda muito, mas muito mesmo, porque você só vai conseguir de fato saber onde você está errando e onde você está acertando se você ter como olhar isso e através dessa documentação ali, né? Para mim é fundamental ter isso visualmente aqui, pode ser em papel ou no digital, mas é fundamental ter para que eu consiga, enfim, ter uma ideia de como que eu estou me saindo, né? Tanto para quando eu chegar no final do ano, né? Como também no ano seguinte, no ano que vem, eu saber se, poxa, aquela forma que eu fiz deu certo, se não deu tanto certo, eu tento alguma outra. Então, acho que até para você conseguir fazer reajustes no meio do caminho, essa forma de você metrificar, essa forma de você mensurar ali, documentar é fundamental para quem quer alcançar metas. Eu poderia aqui também falar sobre outras várias coisas, sei lá, 5 dicas, 10 coisas que você pode fazer para alcançar metas em 2026, que são coisas válidas também, tá? Muito importantes, mas eu acho que a gente está no nível assim de consumir muito conteúdo e aplicar muito pouco. Então eu acho que antes de eu chegar para vocês e falar assim, ó, 10 coisas que você pode estar fazendo, eu acho que aplicando poucas coisas, mas aplicando mesmo da forma correta, fazendo no dia a dia, no passo a passo, e você vendo o resultado, né, você tendo essa coisa mais palpável, fica melhor do que você tentar aplicar 5, 10 coisas e não aplicar nenhum, ou aplicar muito mal aplicado, muito mal feito, e não ter tantos resultados e se frustrar mais uma vez, como provavelmente se frustrou algumas outras vezes em anos anteriores. Então, assim, segue essa dica, aplica isso
e você vai ver que vai fazer diferença, tá? Então, saber como, ter clareza de como chegar lá e dizer não para as distrações. Tudo que vai tirar você do foco, diga não. Isso vai ser muito bom. Sua saúde mental, sua saúde física, enfim, e suas metas vão agradecer depois. Valeu!